Bom, perfeito. Então, começando a gravar, eu vou compartilhar. Hoje é o nosso quinto encontro. Todos estão vendo? É o nosso quinto encontro, Estamos, professor. estimulado aí pela minha eterna professora, a doutora Ana Cecília Silveira Lins Sucupira. Fui buscar na Rússia, particularmente aí no século XIX, a fina flor dos escritores russos, uma contribuição para a nossa reflexão no dia de hoje. Eu tomei como base, bom, eu tenho 3 livros de 3 tradutores diferentes, né? Então, se alguém encontrar uma frase dissonante ou uma frase outra, é porque eu fui compondo em algumas passagens, de tal modo que me parecia mais interessante para a nossa discussão, para os argumentos que eu queria trazer, às vezes a composição de uma tradução com outra. Então, estamos aqui hoje, então, no nosso quinto encontro. A ideia é apresentar para os que não ainda conhecem e para os que conhecem, né, revisitar um tipo, uma proposição de interpretação da natureza ou da tarefa ou da profissão médica, chamada de medicina centrada no paciente, que vem se desenvolvendo aí nos últimos 25, 30 anos. Começa isso numa discussão entre a medicina canadense, a medicina inglesa e depois a medicina americana. Muito bem. Oi. Bom, mas sempre, né? Que tá errado, já comecei errado, eu encontro 5. Como sempre, eu queria que alguém. Eu estou sentindo muita falta de vocês, esse negócio de não vê-los, né? É devastador. Mas vamos enfrentar essa devastação. Eu já queria que vocês fossem pensando no encontro presencial. Na semana que vem recomeça o meu segundo módulo, lá na neonatologia. Eu vou ver se a gente reserva uma quinta-feira lá no primeiro andar, ou mesmo no salão grande, né, do Paulo Marcelo, para a gente fazer um encontro presencial. Encontro presencial, vou ver também se a gente grava, porque, como a doutora Ana está em São Paulo, seria muito interessante, claro, que ela também pudesse participar. Então, vou providenciar, porque a gente precisa ter pelo menos um encontro presencial nesse módulo, né? Mas eu queria, então, que alguém relembrasse aí para todos nós algum aspecto significativo do nosso encontro anterior, e se alguém trouxe alguma dádiva luminosa, né, para os dias correntes que não estão fáceis, né? Palavra com vocês. Acho que eu vou escolher alguém aqui, não? Júlia Lima Verde, onde você está? Júlia? Falou comigo. Oi, tô Sim, aqui. Júlia. Tô aqui. Você gostaria de relembrar a todos nós algo que lhe chamou a atenção no encontro anterior? Professor, eu tenho tanta vergonha de falar. Oh, Júlia, somos todos iguais nesta tarde. Você pode escolher uma palavra, enfim, a gente tá apaixonado por palavras, nós somos seres de linguagem, palavras têm impactos Eu, fantásticos sobre nós. Pois eu não? gostei muito da reflexão que o senhor trouxe, do texto até que foi pedido mesmo, sabe, sobre a questão do espelho. Eu acho que foi a Isabel que respondeu. Eu O mandei para seu. o senhor, para a Renata e para a Isabel. Eu irei A responder a também ainda. Isabel me. Oi? Eu ainda irei responder o seu. Pronto. Eu gostei muito da reflexão do espelho e foi justamente o que eu trouxe no meu texto, de que no fazer médico, o que eu vejo que é mais importante desse se olhar é porque eu acredito que o momento da consulta, né, desse fazer médico, seja um momento de entrega. E para eu entregar, eu tenho que saber o que eu estou entregando.
E para eu saber o que eu estou entregando, eu tenho que me enxergar e me analisar. E não, assim, diferente. Aí eu fiz até a comparação no texto do espelho metafórico, né? Do espelho físico. No espelho físico, a gente escolhe como vai estar, a gente escolhe como vai se vestir, a gente escolhe como vai se montar ali. Mas nesse espelho da reflexão interna, a gente não tem como esconder alguma coisa. A gente tem realmente que se olhar como é para poder saber o que vai entregar. Júlia, você queria nos poupar de uma reflexão tão linda, né? Tão profunda. Muito obrigado. Graças Não, está professor. gravado aqui, viu? A sua contribuição. Tá Muito aí, ó. obrigado, Júlia. Eu que agradeço. E alguém trouxe alguma palavra, algum poema, alguma pintura, algo que gostaria também de partilhar aqui conosco? Coragem de partilhar uma reflexão sobre o momento da aula anterior. Pois não, quem está falando? O Pedro Vitor. Ok, Consegue me pois não, ouvir? Pedro. É uma coisa que, quando eu fiz a leitura no slide do trecho, não me ocorreu, sabe? Mas quando o senhor apresentou a sua perspectiva, foi algo que me tocou quando, no momento em que o homem estava esperando ser atendido, né? O sentimento que ele tinha de preocupação com aquela cegueira que ele tinha, ele evoluiu, ele se transformou, não somente aquele sentimento que estava ali naquele momento, mas que quanto mais o tempo passava, mais ele temia que aquilo fosse se agravar, né? Ou se tornar incurável, né? Surgiu esse medo, esse receio. E o que eu achei legal foi a comparação com situações do dia a dia do exercício da profissão, né? Porque enquanto para o paciente existe toda essa incerteza, essa aflição de não saber o que está acontecendo, e esse não saber abre margem para N tipos de sentimentos. Às vezes a gente, com o conhecimento, tem uma visão mais calma, mais que consegue identificar melhor o que é que está acontecendo, né? Você olha o sintoma, você pensa racionalmente o que aquilo ali pode indicar, enquanto que para quem está na posição do paciente, não existe, né? Às vezes não existe esse conhecimento, e essa falta de conhecimento abre espaço para esses sentimentos de aflição, né? Que às vezes a gente não considera porque não é a nossa perspectiva. Na nossa perspectiva, a gente tem esse conhecimento, né? E aí, às vezes, fica difícil de ter essa empatia, né? Porque às vezes a gente esquece o que é estar nessa posição. Pedro, muito obrigado. Você, além de iluminar vários aspectos do nosso encontro passado, você, sem saber isso que é a natureza humana, tem mais bonito, né? Anuncia muito do que nós iremos discutir no dia de hoje. Então, muito obrigado aí por essa sensibilidade que é capaz de antever as coisas que virão, porque está totalmente tomado, né? Emoções e intelecto das coisas que passaram. Muito bem, eu queria, então, deixar com vocês um poema do Paulo Leminski. Qualquer dia, eu acho que cabe, talvez, durante esse curso ainda, voltar para esse poeta curitibano que teve uma tragédia na vida, perdeu um filho com leucemia, e aí, por uma série de características, ele deu a margem à sua vazão de alcoolista e terminou morrendo de cirrose, mas deixou marcas profundas na cultura brasileira.
E, bom, vamos ver o poema. O poema chama-se Eu. Quando olho nos olhos, sei quando uma pessoa está por dentro ou estar por fora. Por que não está indo? Quem está por fora não segura um olhar que demora. De dentro de meu centro, este poema me olha. Então, vão ficando aí com essa potência do olhar que vocês comentaram e que está na base também, né, do relacionamento entre nós médicos e nossos pacientes. Bom, aqui só para lembrar, já estão postadas 4 aulas nesse canal no YouTube, viu? Depois vamos programar os pós-graduandos, a Isabel Ferraz, que acaba de chegar, Renata Bruno, o João Vitor, o Diego, a professora Ana, fazermos alguns comentários sobre qualquer tema que foi discutido, sob forma de podcast ou de videocast, para a gente publicar. Então, convido também a todos os alunos, como acabam de fazer aí a Júlia e o Pedro, a mandarem gravados isso, ou com a voz, né, ou com a imagem, para a gente publicar e deixar registrado. E quem sabe, no caso de vocês, quando for lá pelo 6º ano, pelo 1º ano, o 2º da residência, o 3º, olharem como vocês pensavam, como vocês pensam, né, dando essa dimensão de devir, né, de movimento na vida. Álvaro, Oi, pois não, Ana? Tem um autor, Peter Jensen, que ele fala o seguinte, que do 1º ao 6º ano, uma coisa que ele constatava é a perda da curiosidade do estudante de medicina e a perda da sensibilidade. E aí ele vai mostrando vários exemplos disso. Um deles é quando, em vez de chamar o paciente pelo nome, começa a chamar o leito tal, aonde está onde está a artrite reumatoide, onde está isso? Então, isso que o Álvaro está colocando é muito importante, porque assim vocês conservem essa sensibilidade diante do paciente, diante da medicina, que eu acho fundamental. Esse artigo dele é muito interessante. Gente, doutora professora Ana Cecília acaba de brindar a todos com 2 palavras que nós estamos chamando de palavras essenciais para ser médico, né? Curiosidade e sensibilidade. Certamente vamos voltar a essas 2 palavras, né, em todos os nossos encontros. Muito bem. Então, eu tomei essa edição da 34, da editora 34, feita por um russo, né, que já morava no Brasil há mais de 50 anos, recentemente falecido, aos 99 anos, Boris Schneiderman. Mas também tomei uma ediçãozinha de bolso da LPIM, que tem uma tradução também muito legal, e também uma outra tradução que eu terminei não colocando, que a Folha de São Paulo fez, numa publicação chamada de Biblioteca da Folha, né? Então, aquilo que eu comentei. Bom, qualquer dia vamos voltar a falar deste personagem. Só esse personagem já daria, não é, uma fala longa nossa. Ele faz parte aí talvez de uma de uma penta, né, de escritores russos que chamados cruciais, clássicos, canônicos, né, para quem gosta de refletir sobre a condição humana e utiliza a literatura como uma experiência viva, né, para dialogar com a vida. Ele está junto de Fyodor Dostoiévski, de outro médico contista, que nós vamos falar dele provavelmente na semana que vem, Anton Chekhov, de Maximo Gorky, de Mayakovsky, e tantos outros, né, que brindaram a cultura mundial com a sua capacidade estética, literária maravilhosa. Tolstói teve uma vida muito atribulada, é realmente um personagem muito polêmico, né? Mas, para o que nos interessa, influenciou com a sua militância pacifista, Manhattan Grande, né?
E também foi considerado um anarquista porque tinha uma crítica muito radical ao Estado e à maneira como o Estado interfere nas vidas individuais. Mas vamos ao que interessa, que é a sua obra literária e a medicina. A partir deste personagem, Ivan Ilitch, né? O título já é claro, Ivan Ilitch morre no livro, né? Não tem problema, isso não é um spoiler, porque está no título do livro. Mas a primeira coisa que eu gostaria de salientar, ainda que não vá ser o objeto central, né, desta apresentação de hoje, é que Ivan Ilitch, esse funcionário do setor jurídico, né, ele era promotor, era juiz, né? Vejam como Tolstói descreve esse personagem. Ele diz que esse personagem, né, a história de Ivan Ilitch, foi das mais simples, das mais comuns e, portanto, das mais terríveis. Agora estou lembrando de um outro personagem que acaba de fazer esses 100 anos, né? Um filósofo francês chamado Edgar Morin, que diz que nós temos na nossa vida uma face luminosa e outra face trágica, né? Mostrando aí os paradoxos do que são a vida, as contradições. E Tolstói quer nos apresentar esse personagem de vida simples, qualquer um de nós, funcionário público ou não, de vida comum, porque somos humanos e vivemos uma vida ordinária. Poucas pessoas conseguem viver vidas extraordinárias, ou mesmo não existe vida extraordinária o tempo inteiro, né? A nossa vida está no comum da ordem das coisas. E, portanto, é uma vida terrível, porque sempre teremos decepções, sempre teremos amarguras e culminaremos todos na morte. Mas eu quero extrair para a nossa conversa de hoje, parece que Tolstói, essa é a grandeza, né, de um escritor, ao brindar a gente com uma escrita literária de alta qualidade, é considerado uma das novelas aí, no estilo literário, novela é considerado um estilo intermediário, né, entre o conto e o romance, né? Mas isso é o que menos importa neste romance, nesta novela. Eu imagino que Tolstói, há mais de um século atrás, sequer seria capaz de supor que um dia nós estaríamos fazendo uso da sua inteligência para discutir o que nós médicos nos últimos 30 anos estamos chamando de medicina centrada no paciente. Esta é a riqueza de se pensar a literatura como um testemunho vivo da vida, né? Muito bem, então é esse personagem que na sua vida comum percebe-se doente. E óbvio que se doente, na imensa maioria das culturas, as pessoas, ao se sentirem doentes, procuram um médico, né? Vocês já devem ter estudado essa condição de sentir-se doente. Quando eu assumo o papel de doente, porque eu posso estar doente e não assumir o papel de doente, quando eu assumo esse papel de doente, eu procuro um médico. Então, vamos ver aí que incômodo era esse que levou esse personagem, Ivan Ilitch, a procurar os médicos. O incômodo. Gosto esquisito na boca, sensação de incômodo do lado esquerdo do ventre. Não era dor, mas um peso. Mau humor, cada dia mais acentuado, entrou a perturbar a vida fácil e decente que Ivan Ilitch levava junto à família. As rugas entre o casal se acentuaram. Desapareceu a atmosfera amena, só ficando a muito custo o decoro. Bom, é de uma riqueza fabulosa o que Tolstói vai nos ensinar sobre uma coisa óbvia que tem que estar presente na consulta, e, infelizmente, não está na maioria das vezes. O incômodo, o sofrimento, a doença tem impacto sobre a família, tem impacto sobre como a pessoa
entende a sua, até mesmo, né, a sua vida, ele pode fazer uma revisão da sua própria vida. Vou apresentar para vocês, mais na frente, um médico que faleceu, que é um neurocirurgião americano, e escreve um livro sobre isso, né? Como é você sentir a vida se esvaindo, né? E um jornalista brasileiro que também faleceu e faz isso, e a gente vai ter a oportunidade de ver a doença sob a ótica de quem a tem. Aqui vocês estão vendo o impacto imediato de alguém que se sente doente, né? Na sua própria capacidade de tocar a vida e o impacto inicial na família. Então, uma pergunta, gente, super simples, e que algumas vezes a gente erra muito por não fazê-la na estrutura da consulta, é como que vocês têm enfrentado a doença do filho de vocês? Ou como que você está se organizando para enfrentar essa doença? Ou mesmo num ambiente onde não tem doença. Por exemplo, quem for meu aluno na segunda e na quarta de manhã vai ver que das estratégias comunicacionais que a gente utiliza na consulta, por exemplo, no alojamento conjunto, é perguntar com quem aquela, né, parturiente, com quem aquela mulher que acaba de ter um filho vai contar para ajudá-la quando voltar para casa. Um conceito que também nós estudamos pouco, eu gostaria que vocês guardassem, que é o conceito de suporte social. Ou, olhando aqui para a minha pós-graduanda da psiquiatria, suporte psicossocial, né? Uma coisa é você estar sozinho para enfrentar uma doença, outra coisa é você ter com quem contar, com quem dividir, com quem se divertir, com quem chorar. Então, vejam que já no primeiro momento, Tolstói nos possibilita esse conjunto de reflexões que a gente teria feito se estivéssemos presencialmente, né? Aqui, infelizmente, eu termino falando por vocês, mas eu gostaria muito de falar com vocês. Mas vamos seguir, porque são ricos os ensinamentos de Tolstói. Vejam, depois de uma disputa, né, dessas aí, de uma rixa com a mulher, em que Ivan Ilitch fora inegavelmente injusto, e passada a qual, nas explicações que tiveram, ele confessara que se sentia realmente irritadiço, mas que isso só podia atribuir a uma doença. A mulher lhe disse que, se estava doente, devia se tratar, e exigiu que fosse consultar um médico famoso. Ele foi. Porque, assim, na maior parte das culturas, as pessoas acreditam que os médicos podem corresponder às suas necessidades de saúde. Então, aqui vem a ideia da figura de um médico, né? Quando a gente pergunta o que é um padre, o que é um juiz, o que é um médico, todos nós, imediatamente, temos uma imagem mental, né? Isso tem uma dimensão ética que todo médico deveria zelar, não só pela sua perspectiva individual, mas pela perspectiva simbólica, cultural, do que representa um médico. Aliás, eu queria dizer para vocês que o médico sempre existiu. Aí, sei lá, 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, se alguém caísse no meio da rua, Isabel, numa plena crise convulsiva, sempre existiria ou existiu alguém que foi socorrê-lo. Essa pessoa hoje nós chamamos de médico. Óbvio que naquela época não tinha estudo, nem ninguém sabia por que alguém caiu e apresentou manifestações motoras, por exemplo, né? Mas a figura do médico no sentido de que há algo dentro da gente que nos empurra ou nos impulsiona, melhor dizendo, para ajudar aquele em quem a gente reconhece necessitado, é o primeiro movimento de um médico. A isso nós já falamos na primeira aula. A isso nós poderíamos dar o nome filosófico, psicológico de empatia. Alguém que se interessa em conhecer as emoções e as necessidades de outro.
Muito bem. Foi ao médico, portanto, né? Vejam lá. Tudo se passou como previa e como se passa sempre. Isso é 1886, viu, gente? Final do século XIX. A longa espera, o ar doutoral, a percussão, a auscultação, as perguntas de praxe que pediam respostas formuladas de antemão e perfeitamente inúteis. E a importância com que dava a entender. Basta que se submeta a nós e tudo resolveremos. Sabemos muito bem como se resolvem esses casos. Sempre da mesma maneira para qualquer paciente. Estamos falando aqui de uma medicina centrada na doença. Me permitam um anglicismo, vocês vão encontrar isso, chamado de medicina centrada na doença, onde o foco é a disease, é a doença. O foco não é o doente, muito menos a pessoa que está doente. Esse reducionismo, na minha opinião, não propriamente opinião, nas minhas reflexões, assim como da doutora Ana Cecília, posso adiantar, são exemplificações de por que a medicina perde a sua potência, perde a sua importância cultural e a sua importância concreta, porque ela se distancia das pessoas e ela absorve uma versão reducionista da dor e do sofrimento como apenas uma disease, uma doença que é igual para todo mundo e que todo mundo vive a experiência de ser doente da mesma maneira. Ou dito de outra maneira, como vocês já devem ter ouvido falar, a doença só existe no livro. A doença que está na casa A, na casa B, na família C, na família D, no meu irmão, na minha mulher, no meu pai, é uma doença do meu pai. Ela pode se chamar lúpus, e eu tenho outro amigo que também tem a lúpus. Mas o lúpus que o meu pai tem, o lúpus que uma pessoa tem, diz respeito à sua experiência individual de estar doente. Então, é isso que eu esqueci de botar a data, já tem 30 anos, com Kleinman e Eisenberg, lá na Harvard, estudando as diferenças entre doença e enfermidade. A doença na perspectiva biomédica, fisiopatológica, anatômica, etc. E aí o NES como uma experiência humana do sofrimento. Aliás, outra coisa que eu gostaria que guardassem e estudassem isso, é difícil ensinar isso na maioria das escolas médicas. Nós somos médicos que terminamos o curso com uma razoável capacidade de dar diagnóstico de doenças, mas com uma capacidade limitada de dar diagnóstico do sofrimento, né? Da dimensão individual do adoecimento. Isso que alguns chamam, né, a duas agendas no encontro entre nós e os médicos, nós, os pacientes, que não devemos ajudar a aprofundar, a criar um fosso entre elas. Pelo contrário, precisamos cumprir as duas agendas, precisamos integrar as duas agendas. Vamos falar nisso nas aulas seguintes. Uma agenda do médico, que é fundamental, aliás, os pacientes procuram os médicos para que os médicos, através do seu instrumental, seja capaz de, ao ter um tipo específico de raciocínio, né, o chamado raciocínio clínico, diga que o paciente tem lúpus ou artrite reumatoide, ou panarterite nodosa, ou asma, ou mucoviscidose, seja o que for. E a agenda do paciente quer saber qual é o tratamento, se submeter àquele tratamento, como irá evoluir, o que foi que causou aquele desconforto e o que fazer para diminuir o seu sofrimento. Então, agenda do médico, duas estruturas de referência que precisam estar presentes na consulta médica. Rapidamente, vejam que já tem 40 anos, né? Eu estava no meu último ano de medicina, o Hellman define quais são as questões fundamentais da agenda do paciente. Toda vez que uma pessoa adoece, 6 perguntinhas aparecem para essa pessoa. Quais são? Oba, vamos lá. Primeira. O que aconteceu? Estou vomitando, estou com sangue, com diarreia, estou com febre de 39, estou com a dor de cabeça insuportável. O que me aconteceu?
Depois, por quê? Por que me aconteceu essa febre, esse vômito, esse inchaço, essa dor torácica? Por que agora? Podia ter acontecido no ano passado, podia nunca acontecer, como se isso fosse possível, né? Por que eu? Vocês sabem que as doenças, elas têm determinantes, né? Tem pessoas que vivem determinadas circunstâncias de vida, ou mesmo padrões genéticos, que podem ter doença A, B ou C, né? E outras não. Então, por que que eu tive infarto? Por que que eu tive, né, uma condição ou outra? O que acontecerá se nada for feito? Olha aí aonde eles nos procurarão, não é? E, por fim, o que devo fazer, a quem devo pedir ajuda. Essa é a agenda do paciente. Muito bem. Agora, aqui a perspectiva do médico, né? E contada por ele. O clínico dizia, isto e aquilo indicam que o senhor tem isto ou aquilo. Mas se o exame não confirmar que o senhor tem isto e aquilo, devemos levantar a hipótese de ter isto ou aquilo. E supondo-se que sofre disto ou daquilo, então, e assim por diante. Essa é a linguagem, a perspectiva nossa às vezes, quando a gente explica para os pacientes, né, muito preso ao nosso jargão, muito preso ao nosso raciocínio, com uma certa dificuldade de dialogar com essa agenda do paciente. Seguindo, se a perspectiva do médico era aquela de coletar informações de maneira organizada, né, pensar sobre elas e chegar a uma hipótese, o doente, a pessoa doente com Ivan Illich, só se preocupava com uma coisa. Aliás, isso também o Pedro Vitor comentou quando o paciente estava cego, né? Só se preocupava com uma coisa. O que tinha era grave ou não? O doutor, porém, não ligava para a descabida pergunta. Do ponto de vista do médico, dele o capital era decidir entre um rim flutuante, uma bronquite crônica ou uma afecção do seco. Não estava em pauta a vida de Ivan Illich, mas sim decidir pelo rim e pelo seco. Essa a perspectiva ali está errado, desculpe-me, a perspectiva do médico, né? A perspectiva do médico. E o médico facultativo brilhantemente resolveu, segundo pareceu a Ivan Illich, a favor do seco. Ressalvando, porém, que um exame completo de urina poderia fornecer novos subsídios para possível reconsideração do diagnóstico. Exatamente o que o personagem, né, o Ivan Illich, que era do setor jurídico, fizera 1000 vezes, e com o mesmo brilhantismo em relação a um acusado. De maneira igualmente brilhante, o médico fez a sua conclusão e triunfante e até jubilosamente olhou por cima do óculos para o acusado. Perspectiva do médico. Mas Ivan Illich, pela conclusão científica, inferiu que as coisas andavam mal para seu lado. Embora isso fosse indiferente para o médico e talvez para todo mundo. Então, vejam o que é a perspectiva do doente, né? A perspectiva, no caso, o Ivan Illich tinha uma relação familiar bastante comum, mas esse comum também para o lado, não propriamente nefasto, mas para o lado das aparências, né? Ele tinha uma família em crise, presa a determinados valores da sociedade burguesa e russa, aristocrata, e de tal modo que ele sentia, em vários momentos da sua doença, que a doença não interessava para ninguém da família, e ele cada vez mais ia ficando preso à sua solidão e ao seu sofrimento. Era como se isso tudo fosse indiferente para o médico e talvez, né, para todos os membros da família. Bom, termina a consulta, aí desesperado, calado ficara, levantou-se, pôs o dinheiro da consulta na mesa e deu um suspiro. E só então falou: nós, os doentes, talvez façamos muitas perguntas inconvenientes,
Todavia, aventure-me a perguntar se o que tenho é grave ou não. Novamente, Pedro, esse é o modelo de funcionamento básico, né, de todo paciente. Eu coloquei aqui em cima a pergunta central de todo paciente. O que tenho é grave ou não? Em determinadas circunstâncias, ainda mais, né? Vou precisar me internar, vou operar, quanto tempo eu tenho de vida? Eu tenho um querido amigo que teve 3 cânceres, está vivo, mas quando ele teve o primeiro, ele só tinha uma pergunta para ele: se ele iria estar vivo para a festa de debutante da filha dele aos 15 anos de idade. Era a grande preocupação dele, né? Então, todo mundo tem uma pergunta central que se relaciona ao sofrimento, à sobrevivência e ao que dá sentido a cada um na própria vida. O médico olhou severamente por trás dos óculos, fechando o olho como se dissesse: lembra que ele é do setor jurídico? Acusado. Se não se restringir às perguntas que lhe foram formuladas, serei obrigado a mandá-lo retirar do recinto. Infelizmente, tem médico que só ouve o paciente porque é a condição mínima para a resposta às perguntas dele. Ou seja, para que ele obtenha respostas, ele tem que ouvir o paciente. Toma o paciente meramente como um informante, não como uma pessoa que tem uma perspectiva da doença. Mas, na verdade, o médico respondeu: eu já disse ao senhor aquilo que considero necessário e oportuno. A análise de urina indicará o restante e fez-lhe uma saudação de despedida. Vejam, o nosso curso, de alguma maneira, ele está interessado em ampliar a experiência de ser médico e não reduzir a experiência de ser médico. Eu já disse ao Senhor aquilo que considero necessário e oportuno. Estamos numa relação dialógica, estamos num encontro humano, onde um pergunta, o outro responde, um pode dizer algo, o outro pode ouvir algo, de tal maneira que há essa abertura, né? Às vezes até para o imponderável, para o obscuro, às vezes não é nem claro para o paciente o que ele tem, o que ele sofre, e um médico capaz de dialogar, né, com essa perspectiva, perspectiva do paciente, ele é capaz de clarificar todas essas questões. Termina, então, essa parte da consulta. Ivan Ilitch saiu vagarosamente do consultório, sentou-se melancolicamente no trenó e mandou tocar para casa. Vejam que em todo o trajeto ruminava o que o médico dissera, procurando traduzir em palavras mais simples toda aquela fraseologia científica, século XIX, e ler nela uma resposta ao seguinte: estou muito mal ou é coisa passageira? Novamente, né, uma pergunta central que é razoável e necessário e obrigatório que o médico pense. Quem está doente precisa, né, de uma resposta clara e, na medida do possível, que responda à condição de gravidade do paciente. Ivan Ilitch ainda tinha a impressão de que as palavras do médico escondiam a gravidade de seu estado. Nas ruas, tudo lhe pareceu triste. Os fiacres, as casas, os transeuntes, as lojas. Perdeu o brilho da vida. Tinha uma doença que julgava ameaçadora. Igual ao personagem do ensaio sobre a cegueira, né? Que ali, literalmente, estava cego para ver a beleza da vida. A dor, aquela dor surda, abafada, que não parava um segundo sequer, parecia ganhar, com as dúbias palavras do médico, um outro e mais sério significado. Ivan Ilitch prestava agora atenção a ela com um sofrimento diferente e penoso. E claro, né? Doença grave, o mundo, que lhe parece? Né? Um mundo triste, um mundo escuro, um mundo enigmático, um mundo, quem sabe, que eu nem verei mais. Estamos próximos da conclusão. A evolução de sua doença se fazia com lentidão, de sorte que podia iludir-se a si próprio,
comparando um dia com o outro. A diferença era mínima. Era sofrimento atrás de sofrimento. Mas se consultava os médicos, a coisa mudava de figura, parecia que piorava consideravelmente. Não obstante, continuamente procurávamos. Vejam novamente a figura do médico, né? Naquele mês, ele foi consultar outra celebridade. Essa celebridade disse exatamente o mesmo que a primeira, sendo que ele elaborou as perguntas de modo diferente. E a entrevista com essa celebridade apenas fez redobrar nele as dúvidas e os temores. Depois, um amigo de um amigo seu, um médico muito bom, deu outro diagnóstico para a sua doença. E, embora previsse que ele acabaria por se curar, suas perguntas e hipóteses confundiram-no ainda mais e aumentaram seu ceticismo. Novamente, né, segundo a opinião, significado de médicos que fornecem perspectivas diferentes, né, para os pacientes. Enfim, isso entra em vários capítulos. Um capítulo que diz respeito a como nós médicos nos relacionamos com as doenças e com os outros médicos, né? Como nós médicos formulamos hipóteses diagnósticas completamente diferentes para o mesmo problema e por aí vai. Mas o nosso ponto aqui é a medicina centrada no paciente. Vamos seguir. Um médico homeopata fez ainda um diagnóstico diferente e deu-lhe o remédio que ele tomou escondido por uma semana, né? Às vezes, ainda hoje você tem isso. Você vai ao médico alopata, mas não diz que foi ao médico homeopata. Ou mesmo hoje, né, chamadas medicina integrativa ou práticas alternativas. Mas, no final, não temos sentido alívio algum. E, tendo perdido a confiança, tanto nos remédios anteriores, quanto nesse novo tratamento, acabou ficando ainda mais desanimado do que antes. Um dia, uma conhecida sua mencionou uma cura através de imagens milagrosas. Quantas pessoas, né, algumas vezes se submetem a curas milagrosas que estão totalmente fora do campo das práticas alternativas e integradas ao campo do charlatanismo, da comercialização, da banalização da vida. Ivan Illich flagrou-se ouvindo atentamente e começando a acreditar na história como algo concreto. Esse incidente, né, assustou. A minha cabeça está degenerando a esse ponto, né? Acreditando em cura milagrosa, perguntava-se, né? Mas, gente, quando a vida está indo embora, é muito difícil a esperança esvair-se a ponto de ficar zero, né? A esperança vai indo embora, a cabeça vai degenerando e o sujeito vai acreditando em qualquer pessoa que o convença que ele ainda tem chance, né? Essa é a perspectiva do paciente. Aliás, é muito interessante, gente, quando a gente diz para alguém, olha, vamos supor esse diálogo sem entrar muito no questionamento. Algum médico é obrigado a dizer para um paciente que ele é terminal e ele utiliza parâmetros da estatística. Ele diz, olha, a sua possibilidade de morrer é muito alta. E o paciente pergunta, doutor, que é muito alta? Vamos supor que ele diga, olha, alta é quando é maior de 95%. Algumas pessoas podem voltar para casa, como o meu sogro, e dizia, o médico disse que eu tenho 5% de chance. E eu estou muito feliz com isso, porque eu não tenho chance zero. Então, estão entendendo como é a perspectiva do doente, né? A nossa mensagem de 95% tirada da matemática é igual aqui, em qualquer lugar do mundo. Para aquele paciente, dane-se o 95%. A minha paixão são os 5% de chance que eu ainda tenho. Meu sogro ia para os médicos, o rim acabado, 7 de creatinina, e ele voltava. A doutora disse que eu estou bem, porque lá no meio do caminho ela falava alguma coisa e ele pegava isso e faz o que nós chamamos de superinvestimento. É uma luzinha no fim do túnel e o sujeito investe tudo que tem e tudo que não tem naquela luzinha. Perspectiva do paciente. Essas bobagens, não devo me deixar impressionar, mas sim escolher um médico e seguir seriamente o tratamento que ele me der. É assim que eu vou fazer, né? Quando
entre aspas, recupera o que se chama de lucidez. Está decidido, não vou mais pensar nisso, só seguir o tratamento até o verão e então veremos. De agora em diante, nada de vacilações. Perspectiva do paciente. Acho que caiu um pouco aí o meu vídeo ou está funcionando o meu vídeo? Bom, Para vamos mim está adiante. parado o vídeo, mas o som está funcionando normal. Mas a imagem A do apresentação slide está está funcionando? passando. Tá funcionando. Ótimo. O mais importante é. Vou voltar aqui. Não, a gente está vendo Eu trouxe perspectiva uma... do paciente. A gente está Ok, vendo. vai adiante agora. Está vendo essa Pronto. citação Sim, de o uma sofrimento humano, sim. enfermeira, médica, né? O sofrimento, gente, é intolerável, mas ele só é intolerável quando não há apoio, quando não há suporte, quando ninguém se aproxima com a sua humanidade, né? Tem uma poetisa, Dora Ferreira da Silva, que falando sobre necessidades, né? Falando sobre cuidado, que em qualquer momento da nossa vida humana eu posso precisar de um cuidado de uma outra pessoa. E ela termina dizendo mais alguma coisa assim, mas é preciso humanamente se aproximar dos outros, né? Aqui está um exemplo. E esse humanamente vem pelos nossos gestos, pelas nossas palavras, pelo nosso olhar, pela nossa escuta sensível. Vejam, em 2002, viu, Renata Ximenes? Em 2002, nós fizemos aqui em Fortaleza o primeiro curso de habilidades de comunicação profissional-paciente, que mais na frente veio a gerar um livro do qual eu coordenei com 2 outros amigos e a professora Ana Cecília tem um capítulo, né? E eu trago aqui a palavra de um imortal que nos deixou, Moacir Cleares. Cada palavra dita por um médico ao seu paciente é um veredito. Assim como o escritor, ele deve avaliar cada palavra e saber usá-la com extremo rigor. Certamente voltaremos a falar sobre a importância das palavras e o modo pelo qual devemos cuidar e selecionar bem cada palavra em todos os nossos encontros com os pacientes. Muito bem, mas o que queria esse personagem aí, dado que ele rompeu com tudo no final da vida e foi ter uma vida errante de ermitão, dando tudo que tinha, rompeu com a família. Ele queria muita coisa. E eu vou apresentar uma poeta americana que eu só recentemente conheci, não conhecia, Maya Angelou. Ela diz o seguinte: aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você fez. Mas as pessoas nunca esquecerão como você as sentiu. Toda vez que a gente vai a um médico e volta, né? É exatamente essa capacidade do médico, que tem a ver sentimento com empatia, né, Renata? Essa capacidade desse interesse empático, né, de colocar o seu sentimento para conhecer o sentimento do outro, que é inesquecível. Aqui, finalizando, a gente discutiu um pouco a perspectiva da medicina ou do encontro pela família e pelos médicos. Pela família, este é um momento de ansiedade. Aliás, o meu trabalho quase todo dia, no telefone celular, no consultório, na esfera pública e privada, é receber a família no momento de ansiedade, de apreensão. Essa semana que passou, atendi um bebê de 30 dias de vida, eu era o 5º médico. E não era nada entre aspas, né? Era só porque eu não tinha, quer dizer, nós médicos não tínhamos capturado que aquela família estava tomada por uma ansiedade, estava apreensiva, igual ao cego do ensaio sobre a cegueira. O que tenho é grave ou não? Igual ao personagem aqui do Tolstói, o Ivan Ilitch. Este é o momento ansioso ou apreensivo para ouvir o pior, dissipar os medos, aprender mais, obter testes, obter ajuda, encontrar uma cura. Essa é a perspectiva da família. E dos médicos? Este é frequentemente um intercâmbio gravemente limitado no tempo.
às vezes eu tenho 5 minutos, às vezes eu tenho 50, às vezes eu tenho 10, para atender a família agendada, para diagnosticar, para organizar um plano de gerenciamento, para formar um relacionamento e organizar um plano de relacionamento. Repetiu, desculpem. Então, vejam, essas duas perspectivas precisam ser pensadas, precisam ser estudadas, porque não existe medicina sem encontrar-se com pacientes. E cada vez mais que a sociedade se massifica e entre aspas, né, adere a uma forma de desenvolvimento tecnológico, os médicos estão perdendo modos razoáveis de encontrar um modo de se relacionar com as famílias, né, que inclua uma conexão dessas duas perspectivas. E o sujeito está caminhando para o fim, né? Assim como nossa aula já está bem pertinho do fim. Vamos ao fim? O médico chegou na hora de sempre, Van Elite respondia sim, não, sem tirar seus olhos enfurecidos de cima dele, e no final disso, ele já não aguentava mais de médico em médico. Você sabe muito bem que não pode fazer nada por mim, portanto, deixe-me em paz. Nós podemos aliviar seu sofrimento, disse o médico. Nem isso vocês podem, deixe-me. O médico entrou na sala das visitas e disse à mulher dele, né? Praskov, aqui o caso era muito sério e que o único recurso que restava era o ópio. Estamos, né, no final do século XIX, para aplacar os sofrimentos de seus maridos, que deviam ser terríveis. Né? Concluindo o fim, era verdade, como disse o médico, que a dor física de Ivan Ilitch era terrível. Mas, pior do que ela, eram os seus sofrimentos mentais, sua pior tortura. Suas torturas mentais deviam-se ao fato de que, durante a noite, quando olhava para o rosto calmo de maçãs salientes, adormecido de Gerassim, era um empregado da casa, que ele e o filho menor foram os únicos que compreenderam o sofrimento do Ivan Ilitch. O que lhe vinha à cabeça era, e se, na verdade, toda a minha vida tivesse sido errada? Essa novela foi escrita na fase final de Tolstói, quando ele já tinha rompido, digamos assim, com o modo de vida e da fama que tinha levado até então. Ele parece que estava fazendo uma revisão geral da vida, e essa pergunta, ela é arrasadora. Isso, nos meus últimos tempos de vida, a minha vida tiver sido errada. Que pergunta, hein? Ela talvez não precise ser feita no final da vida, mas ela pode ser feita quando a gente termina o curso de medicina, quando a gente termina a residência médica, e quando eu e a doutora Ana, que estamos em torno de 40 anos de formado, que podemos perguntar, né? Podemos formular essa pergunta. Essa pergunta será objeto de uma aula do futuro, ela pode ser respondida de várias maneiras, e eu tenho muito interesse em trazer para vocês a formulação dos sobreviventes do Holocausto nazista, como foi Viktor Frankl, que diz algo como: se percebermos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Se Viktor Frankl está correto, ele fez a tradução do que é um médico. Um médico é um ser humano que trabalha por algo além de si mesmo. Se ele não tem essa vocação, se ele não tem essa pergunta dentro dele, dificilmente ele será um médico. Então, talvez Tolstói, agora eu vou reformular, não tinha pensado nisso, Ana. Talvez Tolstói tenha feito a pergunta mais crucial para a medicina, e Viktor Frankl também, não propriamente da medicina, mas da condição humana, né? O fim está chegando desse personagem, o fim chegou para esse personagem, e também chegou para a nossa aula, mas um pouco mais amena, com essa dupla aí, um fragmento de felicidade. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai, como uma lágrima de amor.
Muito obrigado a todos, gente. Ok, esse é o nosso encontro de hoje. Gostaria muito de ouvi-los e vê-los, né? Queria dizer para vocês que sofro enormemente por não vê-los. Temos 5 minutos ainda de comentários, depois de passar a palavra para as pós-graduandas Renata Ximenes, Isabel Ferraz, Ana Cecília. Acabo de ver minha querida amiga Ana Maria Cavalcante Mello, amiga de turma das Alagoas, está na sua casa, que me recebeu maravilhosamente há 15 dias. Levi, queria lhe apresentar Ana Maria Cavalcante Mello, uma pediatra maravilhosa, minha amiga de turma, 1977, 1982, mas queria dizer também que 2 anos após eu concluir a minha faculdade, ter me distanciado da Ana Maria, eu conheço a outra Ana, Ana Cecília Sucupira, que está aqui, e que trouxeram e trazem sempre luzes para a minha vida, como as pós-graduandas de hoje. Então, Renata e Isabel. Pedro, algum comentário antes de passar a palavra para elas? Obrigado, Inayan, Esteve. Estou lendo devagar todos o material que vocês nos mandaram e vamos responder a todos. Agora só quem fala são vocês. Me ajude, Renata, para eu parar de falar. Oi, professor, boa tarde. André? Isso, sou eu. Pois não, André? Infelizmente não vou ligar a câmera, mas só um comentário rápido mesmo. Eu queria só salientar como esses escritores russos, né, do século XIX, do século XX, eles têm uma sensibilidade muito grande para falar sobre a mente humana. E, assim, eu até agora eu só cheguei a ler alguns livros do Dostoiévski, né? Acredito que, como eu, outras pessoas também começam a ler a literatura russa pelo Dostoiévski, que é talvez um representante que chegue mais facilmente, né, para a gente aqui no Ocidente, mas anseio bastante para ler Tolstói. Realmente essa aula me instigou mais ainda a ler, não só esse livro, né, que a gente comentou, mas também Guerra e Paz, outras obras dele. Ana Karenina, né? Começar mais leve aí. É melhor, né? É lindo. Então, agradecer pela aula de hoje e é isso. Até a próxima semana. Ok, muito obrigado, André. Alguém mais? Vamos ver o médico, né? Anton Chekhov. Eu vou falar dele provavelmente semana que vem. Nayan, Pedro, Levi, Aninha, Anas. Álvaro, Oi. já é para a gente falar? Posso falar? Pode, aqui tá tudo junto, misturado. Eu queria comentar três coisas. Primeiro, o seguinte: quando você falou que a doença que está no livro não existe, eu queria lembrar para os estudantes que vários autores já disseram que o que está escrito no livro, a doença do livro, é uma abstração. Ela foi uma coleta de todos os sintomas que já apareceram naquela doença. Ninguém terá um dia aquela doença. Então, isso é uma coisa que você fica, não bate com isso. Isso que o Álvaro falou. O que está escrito no livro é uma abstração. A outra coisa que eu queria comentar, Álvaro, quando a gente lê esse livro, na perspectiva médica, eu acho que a gente não presta muita atenção numa outra coisa que você colocou aí nos seus comentários. O sofrimento só se torna intolerável quando ninguém cuida. E aí a gente vê pouca figura do Guerassim, que é uma coisa fantástica. Isso eu acho que a gente, como médico, se fixa mais de coisa. Mas o Guerassim era um cara que ficava às noites acordado, botando os pés do Ivan Ilitch nas costas dele, nos ombros, para aliviar o sofrimento. Então, é esse lado, né, que é um pouco da medicina paliativa, né, e do cuidado que torna mais tolerável o sofrimento. Então, uma coisa que a gente precisa explorar mais é a figura do Guerassim, e que, como nós médicos, podemos ter também essa postura, não que a gente vai ficar lá a noite inteira com os pés aqui, mas como a gente é solidário,
como a gente se identifica com o paciente, e é essa solidariedade, que eu acho que é uma das palavras-alvo que eu anotei, entendeu? De como a gente pode ser solidário ao sofrimento. E aí eu queria terminar só colocando uma coisa, quando eu disse que eu tinha uma experiência, a nossa insensibilidade como médico, ela é mais, eu digo, é pior quando o seu paciente é um médico. Eu já tive essa experiência. Eu tinha uma hidronefrose brutal por conta de um cálculo renal, um cálculo ureter, mas todo mundo dizia, toma água que vai sair. Aí vou num nefrologista que me diz, você precisa ser operada. E, olha, não pode passar de uma semana, senão você perde o rim. E eu protestava, não é possível. E ele não entendia nada do que eu estava passando. Como eu era médica, a senhora nunca pensou nisso, que teria que ser operada? E aí eu saí do consultório chorando, tremendo. E quando encontro com ele no elevador, que desceu junto comigo, mas a senhora não esperava isso? Quer dizer, a insensibilidade do médico é maior quando a gente ainda é médico. Aí eu fui num cirurgião, veja bem, o clínico foi essa relação. Com o cirurgião, ele disse, eu vou lhe dar 15 dias para você tentar, você acha que tomando líquido vai sair, que eles disseram isso? Experimente, mas não pode passar de 15 dias, senão você perde o rim. Mas eu vou lhe dar 15 dias para você experimentar. Eu precisava disso para poder enfrentar uma cirurgia. E quantas vezes a gente é tão incisivo, tem que ser agora. Como se existe esse absolutismo na medicina? Então, às vezes, a gente massacra o paciente dizendo coisas. Que evidência? Já que estamos na moda da evidência, que evidência tem isso? Então, eu acho que assim, é uma coisa que eu queria falar para os estudantes de medicina, quando vocês forem pacientes, ou quando vocês forem médicos médicos de médicos, pensar isso. Mas eu quero retomar essa palavra da solidariedade e do cuidado. Muito obrigado, vamos seguir. O Álvaro. Oi, Aninha. Que boa essa oportunidade, que boa a oportunidade, né? De Vou lhe ver ver. você, de lhe dar um abraço virtual e de ver também Ana, né? Com quem eu me encontrava algumas vezes na época que eu estava na Sociedade de Pediatria. Olha, a recomendação desse livro, né, tem mais argumentos através de Ana Sucupira, porque vivenciar a dor do paciente através da literatura. Quando a gente lê o livro, a gente sente, não é, essa viagem através das doenças. Ora, não é, é a sensação da ascite, do edema, do paciente que está encharcado, não é? Talvez um paciente renal, depois a gente se sente um paciente hepatopata ou um paciente confuso, não é verdade? Então, é uma oportunidade do estudante sentir a doença, ficar no lugar do paciente. Então, A Morte de Ivan Ilitch é um livro muito bem escolhido, né, na sua disciplina. Então, mais uma vez, é isso, parabéns para você, não é? Então, essa viagem, né, através da doença, eu acho que é muito importante. E uma outra coisa que eu anotei aqui, mas que não me vem agora, vai ficar para outra oportunidade, mas é importante isso, não é? A questão da empatia, sim. E outra coisa é a valorização do cuidador. Ouvir o cuidador, fazer recomendações ao cuidador, porque muitas vezes, né, a depender do estado, às vezes seria um estado só de recomendação de paliativos, é o cuidador que vai dar para o paciente o que ele mais precisa, não é mais o nosso medicamento, não é? É esse zelo, é a forma de tocar o paciente sem não machucá-lo, até a forma de acomodá-lo no leito. Então, é isso. Um grande abraço aí para vocês. Obrigada. Mais tarde, né? Gente, 15 minutos a mais, né? Estou providenciando aí outras pessoas, vocês já estão cansados, 5 encontros comigo. Ivan Ilitch certamente vai voltar aí, porque
essas duas dimensões que as duas anos trouxeram, né? São fundamentais. Essa coisa do cuidar aí, na ótica do cuidador, que personagem é esse, o Guerassim, né? O que é que ele tem a contribuir aí para o amadurecimento da nossa formação. Bom, de tal forma que temos ainda mais 10 encontros e espero que em um deles a gente esteja presente, né? Para a gente se ver e, enfim, trocar mais coisas, olho no olho, né? Mas, por outro lado, também, se não fosse essa tecnologia, a gente não estava aqui com as duas Anas, né? A gente não estava gravando, né? Não podia ver de novo, né? Não podia botar no nosso canal no YouTube, viu, Ana? Então, é isso. Eu queria terminar, se alguém quiser falar, com a fala de algum aluno, e eu gostaria que eu vou dar a opção, ou Renata Bruno, ou Isabel Ferraz. É bom escolher agora, porque se não for agora, será duas outras vezes nos outros encontros, em dois outros encontros. Se escolheram, Cadê a Bel? Bel, tu tá aí? Eu estou aqui, sim. então estou Belzinha que manda. aguardando. Estou aguardando. Deixa eu só ver aqui. Só um minuto. Espera aí que eu estou com dificuldade de... Pronto. Oi. Na verdade, eu queria só falar que eu não tive a oportunidade de uma cadeira nem parecida com essa na minha faculdade. Vocês estão me ouvindo? Sim, Bel. Estão me ouvindo? Sim. Eu não Sim. tive nada nem parecido com essa cadeira na época da faculdade, viu? Que esses alunos têm que aproveitar mesmo, porque é uma cadeira que eu diria bem poética, bem literária, bem rica, disciplina, né? Que é opcional, mas realmente eu não tive nada parecido com isso na faculdade. E acho que preciso ainda agora, mesmo no doutorado, me inteirar mais, ler mais para conseguir acompanhar as reflexões do Dr. Auer, que são bem ricas. Eu queria dizer só uma coisa, Isabel, e para todos, né? Não tomem essa disciplina com nem de longe, com qualquer lógica de erudição. Tomem com uma lógica grega. Cultura é cultivar o espírito, é cultivar um olhar amadurecido para a gente e para o mundo. Não tem nada a ver com erudição, ou com ler 10 livros, ler 15 livros, né? E isso é possível através da literatura, isso é possível através das artes, né? Então, é só isso. Essa necessidade de dialogar com outros campos dos saberes, e aí todas as artes, né? Do cinema, as artes cinemáticas, artes visuais, artes literárias, etc. Porque isso responde a um apelo de modificação da nossa alma, do nosso espírito, uma espécie de elevação da nossa capacidade de compreender a nós mesmos e ao mundo. Bom, acho que era isso. Posso também falar, professor? Por favor. Está fugindo das próximas duas, né? Não, pode botar, não tem problema não. Não tem problema para falar, não. Tem problema para falar parar de falar. Eu vou muito com o que as doutoras Ana falaram, né? A sensação de que quando a gente sente na pele o que o outro está sentindo, como a gente olha com um olhar diferente, né? E como às vezes nós, como principalmente os meninos que estão na graduação, pela imaturidade, pela pouca vivência, pelos poucos anos de vida que eles têm, acaba fazendo com que eles não tenham tido muitas vivências, né? E a leitura, ela traz esses sentimentos, né? Essa vivência desses pacientes, do que eles estão sentindo, e isso te dá uma sensação de entender melhor o que está acontecendo com aquele paciente. Você passa a olhar com outro olho mesmo, com outro olhar para aquele paciente. E isso é de uma riqueza sem tamanho. Como a Bel falou,
faltou isso na minha graduação também. O fato de eu conviver com o senhor agora no doutorado e no mestrado abriu muito os meus olhos em relação a isso, e o senhor sabe disso. E é diferente você sentir na pele, né? E a leitura, ela traz muito isso, né? Você acaba vivendo o que o paciente está vivendo, o que o autor está escrevendo, você sente ali junto com o personagem todos aqueles sentimentos e traz enriquece muito a nossa prática médica. A verdade é essa, é cultivar mesmo o melhor médico junto com as leituras que o senhor está trazendo para a gente. Ok, então, próxima quinta, no mesmo local, né? No mesmo... Rever a todos. Oi, caiu aqui. Está caindo, professor, pronto. O Eu senhor tem aqui, que parar voltou. de gravar, não se esqueça. Vou parar de gravar.